Olá, estamos de volta. Passei alguns dias aí sem gravar nenhum vídeo, porque vocês estavam fazendo o projeto de design de interação. Mas hoje eu vou gravar 2 ou 3 vídeos, depende do tempo que cada um ficar, sobre avaliação de interface, tá? Com foco tanto em usabilidade quanto em experiência do usuário. Então, nesse tópico da disciplina, que é um tópico muito importante, nós veremos os conceitos iniciais sobre o que significa uma avaliação de interface, em que momento isso deve ser feito. Tem muita gente que acha que a avaliação de interface só é feita após o sistema já estar em produção, o sistema é computacional. E a gente vai ver que é um pouco diferente disso, dependendo do tipo de avaliação que você vai fazer. E, finalmente, focaremos em 2 principais tipos de avaliação, que são as heurísticas, ou o tipo de avaliação baseado em inspeção, tá? De UX ou de usabilidade. No caso, eu vou focar muito nas heurísticas de Nielsen. E teste de usabilidade, que eu vou gravar um vídeo posteriormente, e, por enquanto, para o projeto da disciplina de avaliação, vai ser só em cima das heurísticas de Nielsen. Espero que vocês aproveitem. Então, o que é avaliação? Avaliação, na verdade, o que é uma avaliação que a gente faz na nossa vida? Seja na universidade, seja em qualquer outra situação. A gente vai coletar informações sobre um produto, sabe? Ou sobre um projeto, em relação à sua funcionalidade e à interação. Então, é uma forma de eu avaliar questões de funcionalidade, se estão ok, questões de interação, interagir com o usuário, perguntar, ouvir, analisar. Então, isso é um processo de avaliação. Estimativa do sucesso ou insucesso das hipóteses do projetista sobre a solução que está propondo. Então, obviamente, quando o sistema foi projetado, existiam os requisitos macro dos sistemas que foram desenvolvidos ao longo do tempo, independente do tipo de processo que foi utilizado, seja de design de interação, ou seja de engenharia de software, ou integrado, como é mais comum. Usualmente quebrado em algumas iterações, ou sprints, ou fases, como queira chamar. Mas o importante é que, independente do momento que você esteja, seja no final de um sprint, seja no final de um projeto, você, teoricamente, você criou algumas hipóteses que eram seus requisitos macro, e ao final você tem um sistema lá com a interface, e como é que você sabe se atendeu às expectativas dos usuários, se atendeu às expectativas do PO, do sistema, do cliente, e assim seja, tá? Então, esse é o processo de avaliação, é para isso que serve o processo de avaliação. Existem várias vertentes diferentes. Hoje em dia é muito comum existirem engenheiros de testes que são responsáveis por ter os testes e avaliações nas empresas de software, tá? Ou então até mesmo células de testes separadas. Mas o que eu percebo ainda, pela minha experiência, é que os testes e as avaliações relacionadas à interação ainda, mesmo nessas equipes de teste, dos engenheiros de teste, ainda são um tanto limitadas, tá? E ficam muito limitadas às funcionalidades, que, por consequência, obviamente, o acesso à funcionalidade é via interface, mas não quer dizer que estejamos avaliando a interface. Então, eu acho que há um tanto ainda no mercado como um todo, especialmente o brasileiro, a evoluir quanto às avaliações de usabilidade, mas eu acho que a gente já está evoluindo nos últimos anos. Envolve desde o que você acha desta ideia até avaliações rigorosas, experimentos em laboratórios, questionários em larga escala, etc. Então, a gente pode, por exemplo, avaliar esboço. A gente pode avaliar, por exemplo, um protótipo. E a gente pode avaliar, por exemplo, o sistema realmente com as telas. No caso aqui, o foco da gente é interface. Então, o nosso foco é o front-end. Então, a gente avalia a interface. O que não quer dizer que não estejamos também avaliando o sistema computacional, as funcionalidades. Por quê? Porque é através da interface, se a gente estiver tratando de um sistema interativo, que o usuário vai interagir com o sistema computacional e, consequentemente, com as funcionalidades. Tá? Eu não estou preocupado, obviamente, com teste de performance, com teste de carga, até mesmo com teste de unidade, testes de aceitação, talvez, ou pode estar um pouco mais integrado dependendo do tipo de avaliação de usabilidade ou de experiência que o usuário for fazer, mas é mais no foco na interface, tá? E eu posso fazer isso de várias formas diferentes. Tem várias técnicas e métodos diferentes para avaliar usabilidade. A gente vai tratar das principais, mas existem outras. Até mesmo um questionário. Eu mesmo já recebi questionários de grandes empresas, grandes players mundiais de software,
tipo o Google, por exemplo, alguma ferramenta específica do Google, em que eu recebo um formulário lá para poder dar algum feedback a eles. É um tipo de avaliação simples, mas de larga escala, que ele quer atingir o mundo inteiro, mas é um tipo de avaliação. Até avaliações que envolvem usuários mais no sentido de entrevistas, de um ambiente controlado, ou mesmo avaliação por especialistas, que é o que a gente chama de avaliação por inspeção, onde o especialista, que é o especialista na área de HC, na área de design de interação e experiência do usuário, e conhece a aplicação, obviamente, então ele vai manusear a aplicação, ou um grupo de avaliadores, eles avaliam aquela interface com base em guidelines ou heurísticas, como queira chamar. Ou checklists, tá? Depende de como se queira chamar. Objetivo, a obtenção de interface com melhor usabilidade, garante melhores decisões de projetos, especialmente se o processo avaliativo for durante o projeto. Vocês lembram do processo de design de interação que a gente trabalhou na disciplina, o processo genérico, né, que é do livro de design de interação? Então, aquele processo genérico, tá, que a gente estudou cada uma das etapas, inclusive detalhou cada uma das etapas. Quais eram as 4 grandes etapas, se vocês lembrarem? Tá? A primeira era exatamente a identificação, o levantamento e a compreensão das necessidades dos usuários. Tá? Que isso, obviamente, tinha várias etapas, tanto de licitação quanto de especificação, de modo que eu ia coletar utilizando um conjunto de técnicas e após eu especificava os requisitos macro do sistema, por exemplo. Tá? Logo após a segunda etapa, isso obviamente não é exatamente sequencial, mas existe uma certa sequência, mas pode ser quebrado em interações ou fases. A segunda etapa era a de gerar alternativas de design. Então, eu utilizava um conjunto de técnicas que eu propunha junto com a equipe algumas alternativas, possibilidades de design. Tá? Para isso, a gente estudou brainstorm, estudou brainwriting, estudou sketches, alguns tipos de sketches, como Crazy 8S, como storyboards, etc. Tá? Logo após, vem a etapa de prototipação, porque, obviamente, que eu gerei algumas alternativas de design, e dependendo do tipo da minha equipe de trabalho, do processo que eu estou utilizando, a gente selecionou 1 ou 2 vertentes para a gente seguir alternativas, e a gente chega a um ponto de prototipar. Então, a gente prototipa, geralmente de média ou alta fidelidade, utilizando uma ferramenta, usualmente, e a gente pode já validar isso, inclusive, com o usuário. E, finalmente, a 4ª etapa é a avaliação. Por que eu estou dizendo isso? Eu estou dizendo isso para mostrar que a avaliação está dentro do processo de design de interação. Eu não estou falando de avaliar um sistema pronto. Estou falando de um processo de design de interação, ou seja, um processo de construção de sistema computacional com foco na interface, em que a avaliação faz parte desse processo. Então, obviamente, quando eu faço um processo interativo incremental com base no modelo de engenharia de software espiral, onde cada espiral, ou cada sprint, ou cada fase, ou cada sprint, eu, por exemplo, escolho 2 requisitos que eu vou, por exemplo, detalhar aqueles requisitos, vou, talvez, desenvolver algum protótipo, vou codificar propriamente dito e vou fazer uma avaliação com o usuário, pode ser inclusive um membro da equipe, ou então algum usuário da equipe, porque os processos ágeis, usualmente o usuário está bem próximo da equipe de desenvolvimento, até para não ter o tempo de demora para receber algum feedback. Então, a gente já pode fazer algum tipo de avaliação ali com os usuários, seja na fase de prototipação ou até mesmo quando depois que eu codifiquei na minha sprint. Tá? Petrônio, aí acabou por aí, tá ok, tá fechado? Não, a gente fechou essa primeira sprint, por exemplo, a gente pode ir para o próximo sprint, enquanto que o sistema, ele é incremental, ele é interativo e incremental. Então, à medida que ele termina uma interação, se por acaso aquela interação gerou algum entregável, a gente empacota isso e joga para o usuário. O usuário pode ficar usando aquele sistema, anotando algumas coisas e dando algum feedback para que haja alguma melhoria. Usualmente, nesse tipo de projeto, algum membro da equipe fica fazendo o refatoramento daquela sprint anterior. Mas veja que o processo de avaliação de usabilidade para esse usuário foi feito de alguma forma, seja no protótipo, seja na interface, de modo que a gente possa colher algumas possíveis melhorias que já possam existir. Então, por que avaliar? Conhecer o que os usuários querem e problemas que experimentam, verificar se as ideias estão de acordo com as necessidades e os desejos dos usuários e responder dúvidas que surgem durante o processo o projeto e desenvolvimento. Então, quando pode ocorrer durante o ciclo de vida do sistema, eu já falei sobre isso, então eu vou só mais ler, porque eu já vim explicando. Pode ser nas primeiras fases, tá? Para a gente compreender, verificar a compreensão dos projetistas sobre as necessidades dos usuários. Então, a gente, por exemplo, tem esboços ou sketches, e a gente já pode fazer algum tipo de validação, tá? Alguma avaliação da usabilidade daqueles esboços, dependendo do tipo que seja. Tá? Testar algumas ideias, tem algumas alternativas de design
dependendo do tipo de processo que você utiliza. Por exemplo, o próprio Design Sprint tem algumas etapas lá na quarta ou na quinta-feira, em que algumas alternativas são geradas e tem um processo de votação, de alguma avaliação já propriamente dentro dos esboços que foram feitos, para ver o que é que eles vão escolher para poder seguir em frente na prototipação e na avaliação junto com os usuários reais. Ou então, nas fases finais mesmo, identificar algumas necessidades, algumas dificuldades do usuário, dependendo do tipo de método de avaliação que a gente utiliza. Isso pode ser feito a nível de protótipo, pode ser feito a nível de finalizou um sprint, já com código, já com a interface prontinha, fazer alguma avaliação com o usuário, ou até mesmo ao final, quando o sistema está pronto já, uma empresa contrata uma outra empresa só especializada em realizar testes de usabilidade ou avaliações com base em heurísticas, ou etc. Os tipos de avaliação são formativas ou são somativas, tá? A formativa, basicamente, é aquela que ocorre durante o processo de desenvolvimento, que é o que a gente vem falando, ao final da interação, ou depois de algum esboço, e assim vai. Então, a gente faz alguns momentos de avaliação, geralmente são ad hoc, muitas vezes não são muito formais os processos, porque a gente nem sempre tem um usuário disponível para fazer isso, pode ser com membros da equipe mesmo, ou então com o mesmo usuário, porque usualmente quando a gente faz uma avaliação somativa, no final, quando o produto já está pronto, tem todo um conjunto de regras que a gente tem que seguir, a quantidade mínima de usuários, escolher bem o persona, baseado no perfil do usuário daquele sistema, para que seja adequado aquele usuário para aquele tipo de avaliação, para que tenha validado aquela avaliação, mas não imagine que a gente tenha que ter, por exemplo, 30, 40 avaliações com 40 usuários diferentes, não. O próprio Norman já diz que já fez um experimento no passado em que ele mostrou que com 5 usuários bem escolhidos, um setup bem feito de um teste de usabilidade, nesse caso é um tipo de avaliação que envolve o usuário, porque nem toda avaliação, como a gente vai ver um pouquinho depois, envolve o usuário, mas esse que envolve o usuário, com 5 usuários, com os experimentos feitos por Norman, foi comprovado que 85% dos problemas de avaliação de usabilidade e experiência do usuário eram descobertos. Então, de repente, não valeria a pena investir mais no sexto, no sétimo, no oitavo, por causa desses 15% finais. Então, veja que com 5 usuários, se eles forem bem escolhidos, tá, com base no perfil do usuário, e o setup do teste de usabilidade bem feito, bem programado, bem organizado, bem avaliado, já é suficiente. Mesmo assim, é caro ainda, tá? Um teste de usabilidade com usuários, ele ainda é um teste mais caro, comparando, por exemplo, com uma avaliação por inspeção, em que depende somente do especialista. Então, tem que considerar o perfil do usuário. Ok, alguns métodos e técnicas de avaliação podem envolver a observação e monitoração das interações do usuário. Então, por exemplo, com teste de usabilidade, a gente geralmente tem uma sala em que o usuário ele fica utilizando o sistema, a gente tem uma parede de vidro, então uma câmera filmando, de modo que a equipe do projeto possa ficar avaliando as reações do usuário enquanto está usando o sistema em outro lado, através de um data show ou de uma televisão. A gente usualmente também grava a interação do usuário, utilizando algum software para gravação do uso do sistema, para que a gente fique depois com isso, a gente possa, às vezes, mensurar o tempo que ele gastou para fazer cada tarefa que a gente especificou. Isso é importante, porque o tempo é uma coisa importante, saber se ele conseguiu, se ele não conseguiu. Usualmente tem microfone, tem um microfone para que o usuário ele possa expressar e a gente possa ouvir o que ele está dizendo. Às vezes, inclusive, dependendo do teste de usabilidade, a gente pode pedir para ele utilizar a técnica do Think Aloud, ou seja, tudo que ele estiver fazendo na interface, ele fica falando em voz alta. Nem sempre isso ocorre, mas pode ser que ocorra. Ao final, geralmente, desses testes de usabilidade, a gente faz alguma coleta de opinião, seja via questionário ou via entrevista. Dificilmente um teste de usabilidade ele acaba sem uma entrevista com o usuário, até porque o teste de usabilidade é muito baseado no usuário tentar realizar aquelas tarefas que foram previamente especificadas. Então, eu posso questionar algumas questões de experiência, de atratividade, de questões de cognição do usuário, de atenção, de o quanto agradável foi utilizar o sistema, ou seja, algumas questões mais voltadas para a experiência do usuário, a gente pode coletar nessas perguntas finais que a gente faz ao usuário. Pode ter também experimentos, interpretações de interações naturais, predição de usabilidade do produto, etc. Então, segundo Rocha e Baranaucas, que são pesquisadoras da Unicamp,
elas listam os métodos e técnicas basicamente em 3. Em inspeção de usabilidade, que é o que a gente vai focar no projeto da disciplina, em teste de usabilidade e experimento controlado. O experimento controlado, ele é tipo um teste de usabilidade, só que mais controlado no laboratório. Não é tão comum no mercado e na indústria, tá? Mas inspeção de usabilidade e teste de usabilidade, sim. Eu vou gravar um vídeo de teste de usabilidade também para disponibilizar para vocês, para que vocês possam entender um pouco mais sobre esse processo, que é importante, embora a gente não vai abordar na disciplina em questões de verificação de aprendizagem, por exemplo. Somente a inspeção de usabilidade. Então, eu vou parar por aqui, porque eu vou deixar a inspeção de usabilidade para um segundo vídeo. Esse segundo vídeo que vocês devem assistir é a base para vocês realizarem um projeto de avaliação e de usabilidade para esse usuário. Que nesse vídeo que eu vou explanar detalhadamente sobre todas as heurísticas de Nielsen e vou mostrar, por exemplo, os instrumentos que serão utilizados para gerar o relatório para ser apresentado ao final de uma inspeção de usabilidade. Até mais, pessoal.